Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo. Meu nome é Esdra Santana e no vídeo de hoje a gente vai fazer um gráfico muito top. Olha logo aqui no meu computador para te mostrar. A gente vai criar esse gráfico aqui, tá? O que que acontece? Eu estava no Pinterest procurando referências e tal e achei esse site. Perdão, achei esse gráfico aqui, esse dashboard, muito bonito por sinal, eu gostei muito dele. E eu pensei, pô, o quão próximo eu consigo chegar desse dashboard aqui usando apenas Power BI, tá? Levando em consideração que eu não quero usar um visual customizado, eu não quero criar montagens ali, um gráfico por cima do outro, para tentar atingir esse resultado. E só com DAX mesmo, com lógica, com os recursos do Power BI. E eu cheguei nesse resultado aqui, eu vou te mostrar. Aqui, ó, foi nesse resultado que eu cheguei aqui, então ele tem essa dinâmica aqui, ó, bem legal, com essa coluna aparecendo, essa marquinha, bem próximo, né, do que o que é permitido dentro aqui do Power BI, tá? E obviamente a gente não vai criar todo o dashboard, tá? A gente vai só focar realmente nesse gráfico aqui, é, e eu vou mostrar o passo a passo de como eu resolvi cada desafio que eu fui encontrando no meio do caminho, porque eu olhei aqui, eu imaginei alguma coisa, mas na prática, mesmo quando a gente coloca a mão na massa ali, a gente vê que não é tão simples ou que realmente pensar um pouco fora da caixa para conseguir chegar nesse resultado. Beleza? Então, vamos aqui para a prática. Eu já desenhei aqui ó, no Figma esse background aqui. Eu não vou mostrar o passo a passo, eu não vou desenhar aqui para você ver, mas se você tem interesse que eu desenvolva, que eu mostre como eu criei esse layout aqui, usando apenas o Figma, tá? Deixa aqui no comentário, faz o layout, aí você faz o layout, que aí eu crio um vídeo só mostrando como atingir esse resultado. Beleza? Então a gente já exportei aqui, já importei isso aqui lá no Power BI, onde a gente vai criar aqui. E eu já estou aqui também com os meus dados, tá? Então eu já fiz toda a importação aqui para a gente focar realmente só no visual do gráfico. Vou te mostrar só como é que está a estrutura aqui dos dados, duas tabelas apenas, uma tabela calendário que tem a data, o ano, o número do mês e o nome do mês, abreviado aqui, e a gente tem também aqui a tabela fato, que é a tabela de vendas, tá? Então a gente tem aqui a data de emissão, tem o faturamento e quantidade de itens vendidos que a gente não vai nem utilizar para esse fim aqui, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, deixa eu voltar aqui, na verdade, para eu te mostrar quais são os desafios que eu encontrei aqui no meio do caminho, que a gente vai encontrar aqui, né? Primeiro, a gente tem aqui, ó, eh, essa coluna transparente, aqui meio transparente, né, então tem apenas uma coluna aparecendo aqui. O que é que acontece com as outras colunas aqui dos outros meses? Então isso aqui é uma coisa que a gente precisa resolver. A gente tem essa bolinha aqui também, ó, que a gente precisa resolver, marcando aqui o valor, no caso, né? A gente tem esse balãozinho aqui também que a gente precisa resolver. E tem outros detalhes que que você vai ver no meio do caminho aqui. Por exemplo, a gente agora, a gente já viu que no Power BI atualizou, a gente consegue criar agora um gráfico com linhas onduladas, né? Beleza? Só que tem um problema. Nessa atualização de gráfico de linhas onduladas, a gente consegue manipular, por exemplo, rótulos e posição do rótulo. Então a gente pode aumentar, botar mais para cima, mais para baixo, distanciar ali da linha. E isso é massa. E eu fui criar esse negócio achando que eu ia me deparar com essa situação. E dessa forma, o gráfico que a gente precisa utilizar para chegar nesse resultado não vai nos permitir fazer isso mesmo tendo a linha, tá? E outro detalhe também é que a gente já tem aqui, o gráfico que a gente vai utilizar, você vai ver, é um gráfico de barras com linhas, porque a gente precisa das barras e precisa também da linha, né? Mas a gente tem também uma área aqui, ó, embaixo da linha. E com a atualização também do Power BI de linhas, a gente permite nos mas com o gráfico de barras e linhas a gente não consegue. Então é outra coisa que a gente precisa resolver também. Ou seja, tem alguns desafios que eu fui descobrindo no meio do caminho, mas a gente chega lá, beleza? Bora voltar lá para o Power BI. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser criar a nossa tabela de medidas, tá? Para a gente agrupar nossas medidas, perder padrão, como todo vídeo que eu tenho feito aqui. Vamos lá, medidas. Vou carregar aqui, ele vai adicionar aqui na minha lateral, no conjunto de dados, com uma coluna avulsa, né? Vou acrescentar aqui, ó, botar nova medida, e vai ser a medida de faturamento. Só que como eu vou fazer? Vou criar aqui, ó, faturamento linha, tá? Que a gente vai criar um pouquinho de alguns detalhezinhos que a gente vai precisar fazer, né? Faturamento linha só para a gente realmente ter referência. Vai ser simplesmente a soma F vendas do faturamento da coluna F vendas, faturamento aqui, beleza? Dá um enter aqui e eu vou transformar já essa medida monetária em moeda, ok? Vou ocultar essa segunda aqui, a linha. Vou ocultar a coluna, beleza? Tabela de medidas prontas. Vou adicionar aqui agora um gráfico. Vai ser o gráfico de colunas e linhas. Eu vou colocar ele aqui.
aqui dentro já. E eu já vou acrescentar as nossas medidas aqui e já vou fazer algumas manipulações só para ficar mais fácil para a gente enxergar realmente o que está acontecendo em cada passo que a gente está fazendo, beleza? Então tem um gráfico aqui, vou adicionar aqui no eixo X, vai ser o nosso mês. Então dei calendário, nome do mês. Eu já ordenei também, tá? O nome do mês aqui. Já criei aquele processo de ordenar pelo número do mês, para ficar na ordem certinha. Aqui no eixo Y da linha, aqui que eu vou adicionar essa medida que eu acabei de criar, que é o faturamento linha, beleza? Então ele já fez a curva aqui, embora dar uma formatada nesse visual aqui. Eu não quero eixo Y, vou tirar aqui o título do eixo Y, e o eixo Y também não vou precisar dele. No eixo X eu não preciso do título, ok? Ahn, vamos lá, na linha aqui eu vou colocar aproveitar a atualização, né? Onde está linear, vou colocar suave. É lógico que meu gráfico não tem tantas curvas como aquele do Pinterest, mas ele já está com a linha aqui ondular. E vou alterar logo a cor dele aqui, ó, que eu já deixei aqui separado, uma cor que a gente vai utilizar. Beleza? O que que a gente precisa mais fazer aqui? Eu vou tirar esse fundo, aqui em tamanho e estilo, tela de fundo aqui eu vou deixar invisível. Ah, e os eixos, as cores, na verdade, dos valores do eixo, né? Do eixo X, eu vou alterar aqui e botar um cinza claro. Beleza? Vou tirar o título também, que a gente não vai precisar dele aqui agora. Deixa eu apertar aqui só um pouquinho para ficar menor, que a gente vai botar parando lá em cima. Beleza? Tudo feito aqui. E aí agora a gente vai partir para nossa segunda medida. A gente vai fazer aqui, ó, vou criar uma nova medida, que ela vai ser a mesma coisa, ela vai fazer referência ao faturamento, tá? Então eu vou colocar aqui o faturamento, só que esse aqui vai ser agora o faturamento da coluna, ok? E eu vou apontar aqui o faturamento linha mesmo. Então é a mesma coisa, só que eu vou criar em um lugar diferente, não vou montar mesmo, porque a gente vai fazer alguns tipos, precisar fazer, na verdade, alguns tipos de manipulação. Vou selecionar aqui agora e selecionar o gráfico, e agora aqui no eixo Y da coluna, eu vou colocar essa medida faturamento coluna. Faturamento coluna, beleza, ele acrescentou minhas colunas lá. E aí é que vem o primeiro desafio. Se a gente vai perceber aqui, ó, na nossa referência, no nosso gráfico de referência, a coluna ela ultrapassa, né? Ele tem. eh, o valor é a linha de fato, tá vendo aqui? Mas eu tenho uma coluna que ultrapassa o valor, ela fica acima da linha. Então a gente vai precisar fazer esse tipo de manipulação. E é coisa bem simples. Para a gente fazer isso lá no Power BI, lembrando que a nossa referência a linha. Então, no nosso Power BI aqui, ó, o valor da coluna, eu vou multiplicar ele por um outro valor aqui, como se fosse, eu vou acrescentar aqui como se fosse somar 10%, né, do valor de fato daquele faturamento. Então, eu vou multiplicar aqui por 1,1 para ele subir. Ou seja, percebe que agora eu já tenho o valor da linha acima, ou, perdão, o valor da coluna aqui, ó, a coluna já está ultrapassando a linha. E é esse exatamente o efeito que eu preciso. Eu vou tirar essa legenda aqui, que eu não vou precisar dela, a gente não vai utilizar. Olha lá, tá vendo? Então eu tenho uma linha aqui que é de fato o valor do faturamento. Agora, é, aqui por cima, o valor da coluna multiplicando 1,1, ok? Vamos seguir agora. A gente tem agora um problema simples aqui. Simples assim. Para quem assistiu a live do Desafio Kickstarter da Netflix, sabe como resolver isso. Qual é o problema aqui agora que a gente tem? Se eu colocar aqui um segmentador de dados, vou colocar aqui segmentador de dados para começar a fazer aquele efeito de quando selecionar, acender a coluna do mês respectivo da seleção aqui, né? Então, se eu colocar o nome do mês aqui, ó, o que é que vai acontecer? Deixa eu mudar aqui o tipo. Segmento de seleção, botar aqui suspenso. Vou deixar ele aqui no canto, depois eu arrumo e formato ele para ficar mais bonitinho. Mas, por exemplo, se eu selecionar aqui o mês de junho, por exemplo, o que é que vai acontecer? Ele vai filtrar o meu gráfico. E eu não quero isso, eu não quero esse comportamento. Eu quero que eles interajam, de fato, mas eu não posso filtrar. Eu preciso que a linha permaneça visível sempre e acenda apenas a coluna que eu estou selecionando aqui. E como é que a gente vai fazer isso para poder fazer essa interação sem fazer esse filtro? A gente vai adicionar uma tabelinha nos nossos dados aqui, para criar essa relação e essa interação via medida e não via ligação entre as tabelas lá, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos clicar aqui, ó, inserir dados, e a gente vai criar aqui uma tabelinha de meses que precisa ser igualzinha como está feita lá no nosso calendário, tá? Então vou botar aqui até o nome, ó, tab auxiliar, tab AUX, para me lembrar que é a tabela auxiliar. Aqui eu vou colocar o mês, que vai ser o número do mês. Então eu posso botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então tenho todos os meses aqui.
E aqui eu vou colocar o nome do mês. E aqui sim precisa ser idêntico como está na nossa tabela calendário. Então vai ser as primeiras três letras abreviada, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pode fazer essa da maneira que você quiser, né? Até inclusive duplicar a tabela calendário, extrair aqui só o número do mês e tirar os duplicados, da maneira que quiser. Contanto que você tenha essa tabelinha extra aqui para você criar uma relação com os nossos gráficos sem filtrar. Ok? Vou carregar aqui, tudo certinho, carregar. Ele vai adicionar aqui na lateral essa tabelinha nova. E é essa tabelinha que a gente precisa colocar aqui dentro do nosso segmentador, beleza? Então vou tirar aqui, ó, que tá. Opa! Vou tirar aqui o nome do mês e vou colocar o nome do mês da minha tabela auxiliar. Tá fora de ordem aqui, basta eu chegar lá, deixa eu ordenar, classificar a coluna conforme o número do mês. Então, clica no número do mês aqui, classificar a coluna por mês. Beleza? Eu volto aqui, tá lá na ordem certinha. Beleza? Se eu clicar aqui, não vai acontecer nada, obviamente. E aí, é agora que a gente vai criar a nossa relação, a nossa interação, né? Vou criar uma nova medida aqui. E eu já vou dar o nome dessa medida aqui de cor, a cor da minha coluna, tá? Vai ser nessa medida que eu vou definir aqui a cor dela. Vou criar uma condição para a cor dela. Então, vou botar aqui cor, coluna e vai ser igual. A gente vai criar aqui umas variáveis para selecionar tanto o mês do gráfico quanto o mês do meu segmentador da tabela auxiliar. Então, vou botar aqui primeiro V, mês, G do gráfico, tá? Vou botar aqui select value, selected value, opa, selected value, e aqui agora de calendário, nome do mês, beleza? Que é o eixo do meu gráfico aqui. Vou criar agora uma nova variável, que vai ser o mês da tabela auxiliar. Mês, tabela auxiliar, TA, beleza? Ok. Igual a selected value, nome do mês da minha tabela auxiliar. Então, tabela auxiliar, nome do mês. Beleza? E agora que vem o return aqui com minha switch. Com meu switch não, com meu if. Se switch também, né? Mas eu vou usar o if aqui. If, que vai ser igual. Se o meu mês, V mês, for igual ao V mês da minha tabela auxiliar, e aí é que vem minha condição. O que é que eu quero que aconteça aqui? A condição é, se o mês que eu seleciono ali for igual ao mês que tiver no gráfico, eu quero que fique de uma cor. Senão vai ficar de outra cor. E eu vou usar cores simples aqui, só para a gente ver a dinâmica acontecendo. Então, se for igual, vai ficar vermelho, beleza? Se for diferente, ele vai ficar azul. E aí eu posso definir as cores aqui, escrevendo o nome em inglês, o Power BI consegue entender para fazer essa condição aí. E colorir o meu gráfico, beleza? Nada aconteceu. Se eu selecionar aqui, ó, tá selecionado maio, tá vendo? Não, nada aconteceu aqui, porque agora eu vou colorir o meu gráfico, as colunas, conforme essa regra. Como é que a gente faz isso? Vou lá nas colunas, clico aqui em FX, e aqui no estilo de formato, ó, valor do campo. E aqui eu vou colocar a cor, a medida que eu acabei de criar. Cor da coluna. Ok. Olha lá, tá vendo? Setembro está selecionado aqui, setembro está selecionado aqui. Então fica vermelho. Os outros que são diferentes, ó. Aqui, na verdade, o selected value aqui para esse mês aqui é fevereiro. Aqui, como está diferente, como eu selecionei setembro, ele fica diferente. Se eu selecionar setembro aqui agora, coloquei fave. Tem como a gente alterar isso, tá? Vamos lá no inserir dados, não. Transformar dados. Um erro de digitação aqui. Transformar dados. Vou aqui tabela auxiliar. Vou aqui na fonte, na configuração aqui, na engrenagenzinha, e eu mudo aqui, ó. Fevereiro. Beleza? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Acho que tá tudo certo agora. Ok? Fechar e aplicar. Deixa ele carregar aqui. Fevereiro agora, ó. Selecionei fevereiro, coloriu lá fevereiro. Beleza? Certinho, funcionando. Só que agora a gente vai usar as nossas cores. E aí vem o primeiro, um dos grandes problemas é quando seleciona aqui, o que acontece lá no nosso gráfico, da nossa referência, é que ele fica colorido de uma outra cor e os outros somem.
Como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente vai reproduzir isso dentro do Power BI? E aí entra um pequeno segredo. Bora voltar lá para o Power BI. E agora aqui, ó, em vez dessa, vou selecionar aqui a medida da cor da coluna e agora eu vou editar essas cores aqui. Eu vou colocar um código hexadecimal aqui que eu quero de fato que quando aconteça, quando selecione, né? Então vai ser o ED. Opa, deixa eu botar mais. Aqui eu vou colocar branco. Hashtag, só para você ter uma ideia. FFF. Então, o que acontece aqui? Eu estou colocando uma cor bem, aquele rosinha bem clarinho e um branco aqui. Se eu apertar Enter, vai acontecer a mesma coisa, só vai trocar a cor, tá vendo? Só que tem um detalhezinho. O código hexadecimal, ele tem 6 dígitos, beleza? Só que eu posso acrescentar mais 2 dígitos, e são esses 2 dígitos que vão controlar a transparência da minha cor. Ó que legal. Então aqui, ó, vai ficar esse branquinho aqui, rosinha, meio quase cinza. E esse onde tá FF, que tá todo branco, eu vou acrescentar aqui, ó, colocar 00, para ele ficar transparente. Bora ver se aconteceu isso. Olha lá, ó. Perfeito, né? Então agora, ó, posso selecionar aqui qualquer um, qualquer mês, ele vai pintar apenas o mês que eu estou selecionando, deixando o restante transparente. Pô, isso é muito top. Essa dica vale seu like, viu? Dá o like aí e bora continuar aqui. Ok? Então, se eu selecionar aqui, ó, setembro, então, um detalhezinho, tá muito branco, muito chapado, então eu vou controlar a transparência. Eu não vou deixar totalmente transparente, mas eu vou acrescentar um pouco aqui, ó. Vou colocar, acrescentar os 2 dígitos aqui e colocar 30 para ele dar um efeito mais agradável, beleza? Olha lá, ó. Ficou um efeitozinho aqui, bem legal, né? Então, o nosso gráfico já tá tomando forma, já tá ficando bem parecido com o que a gente tem lá, mas bora avançar que a gente tem outros truques aqui que a gente precisa resolver, ok? Ah, Aí, o próximo ponto, a gente tem aqui, ó, como eu falei, né, lá no, com a nova versão ah, do gráfico de linha me permite eu criar uma área aqui embaixo. Mas eu estou em um gráfico aqui, o tipo de gráfico que é o gráfico de colunas com linha, não tem uma área. Então, qual é o artifício que a gente pode utilizar aqui para criar uma área rachurada, uma área pintada aqui embaixo da minha linha? A gente pode utilizar as barras de erros, exatamente, porque a barra de erro ele vai criar uma barra ali, né, a gente pode escolher o limite superior ou inferior, ou seja, se eu tenho um faturamento aqui de 10, eu quero que o limite superior seja mais 2 e o inferior menos 2, então ele vai criar uma barrinha aqui, o desenho de uma barra, com o topo em 12 e a base da linha no 8. Ou seja, eu tenho um valor 10, mais 2, 12, menos 2, 8. Ok? A gente pode fazer isso. Só que em vez de barras, a gente pode utilizar área. Ele me permite fazer isso. E aí a gente vai criar, então, os limites superior e inferior para fazer essa pintura do gráfico aqui. Então, se eu for lá aqui, ó, se eu for aqui lá embaixo, ó, barras de erros, tá vendo? Barras de erros. Eu tenho aqui, ó, posso ativar. Vou escolher, na verdade, aonde eu quero aplicar aquela barra de erros, se é na linha ou se é no faturamento da coluna, a gente quer de fato na linha. E aí a gente vai habilitar aqui, ó, beleza? Habilitei. Só que aí eu preciso definir qual é o meu limite superior, o meu limite inferior. Olha, meu limite superior é a própria linha, não é isso? Então basta jogar a medida aqui nesse campo, né, nesses adicionar dados aqui, do faturamento da linha, para ele realmente já criar a faturamento linha. Aqui, ó. Então, se eu der o zoom aqui, ó, perceba que eu já tenho uma marcação aqui, ó, que é esse limite superior que eu coloquei. O limite superior é o próprio valor do faturamento. Então, é a linha, o faturamento linha, ok? E agora a gente precisa criar um limite inferior. Qual vai ser o limite inferior? Eu quero que seja pintado da linha até a base do meu gráfico, ou seja, então vai ser zero. Então, para isso, eu vou só criar uma nova medida aqui, ó, que ele vai ser. Vou botar até o nome limite inferior mesmo, que vai ser igual a zero, ok? Pronto, peguei essa medida aqui e vou jogar lá nos limites aqui da minha barra. Olha lá, o que aconteceu? Ele criou de fato as minhas barras de erros, né? Com o limite superior sendo o próprio faturamento e o limite inferior aqui no zero. E aí a gente precisa trocar. E aqui a gente tem essa opção de troca. Ó. Ele está me exibindo barra, eu posso desativar a barra e ativar a faixa de erro. Olha lá, ó, já pintou o nosso gráfico. E agora a gente vai customizar a cor, né? Como está selecionado aqui, ó, para ele corresponder à cor da linha, então ele está pegando esse cor meio rosa aqui, tá vendo? A gente não vai querer, não vai usar essa cor rosa aqui. Então eu posso desativar aqui, ele vai pintar de outra cor padrão lá, e a gente vai escolher a cor que a gente quer trabalhar. Pronto, já tinha aqui, já tinha selecionado, já tinha separado aqui, e a nossa cor já está aqui. Olha só como o gráfico está ficando, bora dar uma comparada aqui ó, o rosinha aqui, parecido, tá vendo? Tá ficando bem legal, né? E aí, bora para os próximos desafios, que é
um rótulo do balão aqui, tem esse rótulo aqui. Bora voltar lá que tem algum trabalho pra gente fazer. Voltando aqui, e aí a gente vai agora para o próximo detalhe, que são os rótulos. A gente precisa de um rótulo. Eu poderia, uma opção seria, na verdade, usar os rótulos aqui da própria barra, só que eu vou usar o rótulo da barra para criar esse marcadorzinho aqui, ó. A gente vai chegar lá, mas eu quero que o rótulo da barra seja esse pontinho vermelho aqui, beleza? Então a gente vai criar uma outra medida para a gente poder adicionar esse rótulo cinza aqui com o valor do faturamento, de fato. Pronto, então o nosso próximo passo aqui é criar aquele balãozinho, tá? Como é que eu vou fazer aquele balão? Eu vou criar uma nova medida, que ela vai ser a linha, né? Tipo assim, usando o mesmo esquema do multiplicando por 1.1, e eu vou criar uma linha com os rótulos, beleza? E aí eu posso diminuir a espessura da linha ao máximo, porque eu não vou querer ver ela, e vou criar uma condição de exibição de rótulo, beleza? Então bora aqui para a prática, que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Então, para fazer isso, ó, eu vou até pegar a mesma condição aqui da cor da coluna, eu vou usar exatamente isso aqui, só que em vez de. eh, Vamos criar a primeira linha, tá? Deixa eu pensar aqui. Se a gente tiver, se eu crio a linha ou se eu crio o rótulo do balão. Vai ser isso. Bora criar primeiro a medida a linha do balão. Eu vou colocar aqui nova medida. Então vai ser, bora botar aqui, linha balão, beleza? Fica fácil de a gente identificar. Linha balão vai ser igual a. Eu posso usar a medida de faturamento linha. Não, pode ser. Faturamento coluna. Posso usar faturamento coluna, que é a mesma medida aqui do outro, né? Faturamento coluna, e eu vou jogar ela dentro da linha. Vai criar duas linhas aqui no meu gráfico. Então, deixa eu chegar aqui, eixo Y da linha, vou botar aqui o faturamento linha balão, beleza? Olha lá, ele criou uma linha ali em cima, e é nessa linha que a gente vai usar os rótulos. Mas aqui a gente vai, obviamente, fazer uma customização, que a gente vai exibir os rótulos quando o mês for selecionado, da mesma maneira que a gente está fazendo para as cores aqui da coluna, a gente vai fazer com os rótulos. A espessura da linha a gente pode apagar, né, diminuir, botar zero aqui, porque a gente não vai precisar dela, ok? Então vamos lá começar a fazer essa customização. Vou chegar aqui na linha, e aqui eu vou escolher aqui, ó, qual é a linha que eu quero. Não quero fazer das duas, né? Obviamente, diminuir as duas, apenas para a linha balão. E eu vou colocar aqui, ó, a espessura, a largura do traço igual a zero. Beleza? Sumiu ela aqui. Ó, tá vendo que ela sumiu? Outra coisa que a gente precisa fazer agora são os rótulos. Então, cadê? Rótulo dos dados, eu vou ativar aqui, ó. Ele vai ativar para todo mundo, mas aqui dentro a gente vai escolher quais são os rótulos, quais são as medidas que vão exibir o rótulo, tá? Então aqui tá para todos, né? Então eu vou desativar aqui o faturamento da coluna, que a gente não vai precisar agora, só depois, né? Mas para não atrapalhar. Vou botar aqui, ó, faturamento linha. A gente não quer o rótulo dela, vai apagar apenas o faturamento da linha balão, beleza? O rótulo da linha balão. É isso que a gente quer. Deixa ela aqui ativa. E aqui, ó, agora a gente consegue customizar os nossos rótulos, ou seja, então eu posso exibir qualquer medida, exibir qualquer outra coisa aqui no meu rótulo em vez do valor do jeito que está aqui, tá? Então eu posso chegar aqui, ó, em valores, tem aqui, ó, eh, rótulo personalizado, tá vendo? Eu vou ativar aqui, ó, você vai ver que vai apagar tudo, beleza? E aí a gente vai arrastar uma medida, a gente vai criar uma medida e vai arrastar essa medida aqui para dentro para criar uma condição, um rótulo com condições, beleza? E a condição que a gente vai utilizar é igualzinha à condição das cores. Obviamente, a gente não vai usar a cor na condição, mas é a mesma ideia, a mesma inteligência por trás. Então, eu posso chegar aqui em cor da coluna, eu vou copiar isso aqui tudo, vou criar uma nova medida, e vou colocar aqui de fato o balão, que vai ser igual, Ctrl V, deixa eu apagar esse título aqui, que não precisa. Então, as minhas variáveis já estão prontas, e agora aqui, ó, em vez de eu colocar as cores, aqui que eu vou criar a minha condição. Primeira coisa que eu vou botar aqui, botar um format para dar uma diminuída no faturamento. O faturamento que eu vou utilizar aqui tem que ser o faturamento da linha, porque é o valor que de fato é do fato, né? Do fato. Vou dar um ponto e vírgula aqui, vou formatar ela aqui. Vou botar RS 0.0, espaço MI. Só para dar aquela abreviada, tá? Para não ficar naquele negócio grandão. E aqui, ó, quando ele não for, quando os meses forem diferentes, não vai selecionar nada, vai ficar em branco, ok? Vou ver se está tudo certo aqui, dou um Enter.
Beleza? E agora bora arrastar aqui para o rótulo, para o campo personalizado do rótulo, o meu balão. Olha lá como é que ficou, tá vendo? Deixa eu só mudar aqui alguma coisa na minha formatação que não ficou do jeito que eu gostaria. Aqui não é ponto, aqui é vírgula. Pronto, lá ficou miudinho, legal. Agora, a gente precisa dar uma formatada aqui, ó, na tela de fundo. Eu vou colocar aqui um cinza mais escuro, para dar um destaque. E vou colocar a fonte aqui, ó, o valor, a cor da fonte, vou botar branquinho. Beleza? E só um detalhezinho que a gente vai querer, ó, sempre que fique em cima a posição do rótulo. Exibir unidades, tá aqui mais pra cima, ó, tá vendo? Posição na linha. Então, vou botar aqui, ó, acima. E aí a gente tem que diminuir, né, porque daquela questão da densidade, né? Eu vou diminuir aqui a fonte para que ele apareça para todo mundo. Opa, cliquei aqui sem querer no. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho o meu gráfico. Olha lá, ó, que aqui, como tem esse espaço ainda vago aqui, ó, eu posso esticar um pouco o meu gráfico para caber todo mundo aqui. Beleza? Vamos trocar aqui os meses para ver o que que vai acontecer. Olha lá, tudo certinho. Beleza. Vamos deixar aqui selecionado setembro. Ok? Pronto, o nosso gráfico já está quase pronto, só está faltando um detalhezinho, que agora é o rótulo, na verdade, que é essa bolinha daqui, ó. Perdão, é essa bolinha daqui, ó, cadê meu Figma? Aqui. Essa bolinha aqui, que a gente também vai criar um rótulo de dados customizado. Da mesma forma que a gente fez aqui para essa linha do balão, a gente vai fazer, só que com os rótulos da coluna. Então vamos lá. E aí a gente só arrumar a posição dele, beleza? Vou chegar aqui, ó, nova medida. Posso até colar, copiar aqui o nova medida. E aqui eu vou colocar, deixa eu ver qual é o nome que eu coloco. Bora colocar marca, pode só para identificar. O nome não importa. Ctrl V, tira esse título aqui, que eu não sei porque eu copiei. E agora aqui, ó, em vez de colocar o número, o formato, essas coisas, a gente vai colocar aqui, ó. Você vai teclar apertar no seu teclado aí, ó, o Windows ponto, para ele procurar aqui, ó, vai aparecer alguns emojis e a gente vai utilizar emojis para essa nossa. Eu tentei procurar um emoji que se aproximasse mais, né, daquela nossa imagenzinha, mas infelizmente eu não achei. O que ficou realmente melhor foi esse vermelhinho, que é essa bolinha vermelha, tá? Então vou colocar entre aspas, né, porque é texto. E aqui na segunda condição, ó, quando não for, ele vai ser, posso botar aspas, que é vazio. Deixa eu aparecer lá. Deixa eu ver se faltei alguma coisa aqui. Setembro. Deixa eu ver se faltou algum detalhe aqui. Aspas, ver mês e tal. Ah, faltou, meu Deus, eu procurando a medida aqui, sem colocar a medida no rótulo, meu Deus. Vamos lá. Então eu posso chegar aqui, ó, deixa eu botar só setembro aqui, porque tá mais em cima, fica melhor pra gente ver. E a gente precisa, obviamente, colocar lá nos rótulos, né, que os rótulos estão inativos. Então, rótulo dos dados, agora aqui tá como linha balão, preciso trocar, colocar aqui faturamento coluna, beleza? Ativar ele, então ele vai ativar para todo mundo, né? Então a gente não quer isso. Então a gente vai chegar aqui em rótulo personalizado. Que é o rótulo personalizado, eu vou ativar e vou selecionar aqui a minha nova medida, que foi a marquinha, ok? Tira o tela de fundo e aqui, ó, a posição dele, eu vou colocar, opa, posição extremidade interna. Olha lá. E finalizamos o nosso gráfico. É muito massa, né? A gente pode utilizar aqui, ó, vai. Então, quando se a gente comparar aqui, fica bem legal. Não, pô, fala sério. Deixa seu comentário aqui. Se você gostou, a gente vai customizar ainda aqui esse seletor. Mas se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário, escreve aqui incomparável para saber que você gostou dessa solução e que você assistiu até o final, beleza? Então, vou chegar aqui, ó, só vou colocar isso aqui no cantinho, dar aquela customizada aqui nessa tamanho aqui, botar sem tela de fundo. Sem tela de fundo aqui, deixa eu diminuir também. A gente não precisa também do título dele, né? Do rótulo aqui. Cabeçalho. Vou diminuir aqui um pouquinho. E vou. A seleção aqui, ó. Agora que são elas, né? Achar a customização desses aqui, de valores. Então aqui eu posso botar o texto aqui branco. Deixa eu abrir aqui, ele vai estar. E a tela de fundo. Da fonte, tela de fundo aqui. Eu posso colocar o. Vou procurar um roxo aqui que se aproxime do. Ficou muito claro. Ficou legal aqui, né?
Pronto, e o nosso gráfico está pronto. Então, ó, se você gostou, deixa o seu like, deixa o comentário se você gostou dessa solução, gostou dos artifícios que a gente utilizou aqui, dos truques, se você aprendeu coisa nova, como por exemplo aquele código hexadecimal ali das cores. E é isso, o vídeo de hoje só um aviso, os desafios estão abertos, vão lá na nossa comunidade, né? Tem lá os desafios para você baixar, para você testar e colocar lá a sua solução. E lembrar também que tem a nossa imersão presencial em Floripa, então não perde essa oportunidade. Falou? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!